Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro, e o nosso tema hoje é sobre uma figura, bem conhecida, Josué, mas vamos olhar para um momento específico, o início da jornada dele como líder. O material que a gente está vendo chama de líder preparado. Preparado como, né? O foco é a primeira grande prova dele, aquela batalha contra os amalequitas. A ideia é investigar como esse momento difícil acabou revelando qualidades de liderança, de fé. Ok, então vamos mergulhar nessa história e ver o que ela pode nos dizer sobre coragem, sobre confiança naqueles momentos decisivos. A coisa toda começa num cenário bem vulnerável, não é? Exatamente. Pensa bem. Os israelitas tinham acabado de sair do Egito, mal tinham respirado o ar da liberdade, ainda estavam se ajustando à vida no deserto. Um lugar hostil, desconhecido. Não era um exército, né? Era um povo, famílias, crianças, tudo junto, em movimento. Muita incerteza. Sim, uma fragilidade muito grande. E é aí, nesse momento de pura adaptação, que vem o ataque. Súbito. Os amalequitas. O material não entra em detalhes minuciosos, mas dá para imaginar o caos, o pânico. Um povo guerreiro atacando refugiados. E no meio disso tudo, Moisés reage. Com uma clareza, assim, impressionante. Ele não perde tempo, age rápido e delega, chama o Josué. É verdade. E a tarefa não é pequena. Escolhe uns homens aí e vai lutar contra os amalequitas. Falando parece simples, mas imagina a execução. Nossa. E o que veio depois, pelo que a gente lê, não foi uma briga qualquer, foi uma batalha mesmo, pesada o dia inteiro. Imagina o calor do deserto, o cansaço, o destino de um povo ali em jogo. E é nesse ponto que a figura de Josué como líder começa, digamos, tomar forma publicamente. Até ali, quem era ele? Era o auxiliar de Moisés, alguém de confiança, claro, mas não um general. Essa batalha contra Amaleque é, no fundo, o momento em que ele se revela. É onde ele aparece como líder guerreiro. O fascinante é ver como uma crise, um perigo real, virou o palco para mostrar o caráter e o potencial dele. Talvez até para ele mesmo. O material destaca isso, né? Que foi ali que ele provou ser um guerreiro capaz. Mas vai além da habilidade de lutar. Sim, muito além. As qualidades que saltam aos olhos são as de um líder espiritual também. Primeiro, a obediência. A ordem veio de Moisés, que era a voz de Deus ali, e Josué, ele foi, prontamente, sem discutir. Sem pedir mais tempo, mais gente. Nada disso. Ação pura. Segundo, a coragem. Vamos combinar, enfrentar os amalequitas, ainda mais vindo de onde ele veio, isso exigiu uma bravura fora do comum. Ele foi para a linha de frente. É verdade. Terceiro, essa disposição para agir, para organizar a defesa rápido. E por fim, algo que permeia toda a narrativa, a confiança total, explícita, em Deus. A força, a estratégia vinham de lá. Não era só contar com os homens que ele reuniu, era algo maior. E essa questão da confiança fica ainda mais forte quando a gente lembra quem era Josué antes disso. O material faz questão de frisar, e aqui fica realmente interessante. Ele não nasceu em berço de ouro, treinado para a guerra. Ele era um ex-escravo do Egito. A vida inteira dele, até pouco tempo atrás, foi de opressão, trabalho forçado, sob um regime cruel. Uma realidade muito dura. Exato. Ele não fez academia militar, não sabia tática, nunca tinha comandado ninguém em batalha. A experiência dele era de servir, de obedecer sob chicote, não de liderar homens livres numa luta para sobreviver. É uma mudança radical de cenário. Pensa na mentalidade que a escravidão pode gerar. O medo, a dificuldade de tomar iniciativa, a sensação de impotência. E aí, de repente, parece que vira uma chave. Quando Moisés fala lute, essa bagagem toda parece que fica para trás. Ele não deu desculpa pela falta de experiência, não disse que era impossível, simplesmente foi, organizou o pessoal e partiu para cima dos amalequitas. O texto diz, movido pela crença na promessa divina da vitória.
Essa simplicidade diante de um desafio gigantesco é quase desconcertante. Como... Essa é a pergunta-chave que o material nos ajuda a responder. E a resposta não está numa habilidade militar escondida do Josué. Está na fé dele. Aquela vitória não foi sorte, nem um ato desesperado. Foi, como o texto argumenta, consequência direta da coragem dele de agir pela fé. Mas que fé era essa? Não era um pensamento positivo, vago. Era uma fé com história, sabe? Com memória. Faz sentido, ele tinha visto coisas, né? Exatamente. Se a gente conecta os pontos, os eventos recentes na vida do povo e na vida de Josué, essa fé ganha corpo. O material sugere que a confiança dele estava ancorada em experiências bem concretas do poder de Deus. Ele viu as pragas no Egito, ele viu o povo dele ser protegido enquanto tudo desabava ao redor. Isso marca. Deixa uma impressão profunda, com certeza. E mais ainda, a travessia do Mar Vermelho. Aquilo não era uma lenda antiga para ele. Ele passou por lá. Ele viu o mar se abrir e depois engoliu o exército egípcio, uma potência da época. Nossa, é verdade. Então, a convicção que nasce disso é: o mesmo Deus que fez tudo isso para nos tirar do Egito não ia nos abandonar agora no deserto para sermos destruídos pelos amalequitas. Tinha um propósito maior em andamento. Entendo. A lógica é forte. Sim. Se Deus nos chamou para essa jornada, para a Terra Prometida, Ele vai dar um jeito de tirar os obstáculos do caminho. A confiança de Josué, então, não era nele mesmo, nas suas habilidades limitadas. Era na fidelidade de Deus, no poder que ele já tinha visto em ação. Ele agiu acreditando que Deus ia cumprir a promessa de proteger o povo. A batalha era mais um teste dessa fidelidade, e ele escolheu confiar. A vitória seria mais uma prova do cuidado divino, não só do talento dele. Essa ideia de agir lembrando da fidelidade de Deus no passado é muito poderosa. E o interessante é que o material não deixa isso lá atrás, como uma história só para o Josué. Traz para perto da gente. A ideia é que esse chamado para liderar com coragem, mesmo quando as coisas parecem assustadoras, continua valendo hoje. Deus ainda estaria procurando pessoas, jovens, mais velhos, não importa, com essa mesma disposição do Josué. E quem seriam essas pessoas hoje? O texto sugere que são aquelas que não se escondem quando aparece um problema, um desafio, aquelas que, mesmo sentindo peso, a intimidação, decidem se levantar. E aí entra algo muito humano que o material toca, aquele sentimento de não vou dar conta, sabe? De incapacidade quando a gente olha para os gigantes da nossa própria vida. Assim, os gigantes modernos. Exato, pode ser uma dificuldade financeira enorme, um conflito que a gente não sabe resolver, um problema de saúde, dúvidas sobre o futuro, crise de fé, qualquer coisa. A tendência natural é comparar o tamanho do problema com a nossa força, nossa inteligência, nosso dinheiro, e aí bate o desânimo, a gente pensa, já perdi. A lógica humana às vezes nos paralisa. E é justamente nesse ponto de tensão entre ver a dificuldade e sentir a própria limitação que o convite de Deus, como o material apresenta, fica mais claro. O chamado não é para fingir que não está difícil, ou fingir que a gente é forte o tempo todo. É um convite para mudar o foco, olhar para além das nossas limitações, da falta de experiência, de recursos, e escolher confiar num poder maior, no poder de Deus. O material fala em entregar as batalhas para Deus. Isso. Mas não é entregar e ficar parado, né? Josué lutou, e muito. É lutar sabendo que a força verdadeira e a vitória vêm de cima. É entregar as lutas do dia a dia, os pesos emocionais, as preocupações. E tem uma promessa junto, né? Tem. A promessa é que, quando a gente faz essa entrega ativa, essa escolha de confiar mesmo sem ver tudo claro, Deus não fica só olhando. Ele promete caminhar junto, dar força e, no fim, conceder a vitória. E é bom lembrar que essa vitória pode ter várias formas. Pode ser resolver o problema, sim, mas pode ser também a força para aguentar firme, a paz no meio da confusão, o crescimento do caráter na dificuldade ou até um novo caminho que a gente não esperava. Isso levanta uma questão prática. Exato. Como cultivar essa confiança no dia a dia? Não é como ligar um interruptor. Parece mais um relacionamento que a gente constrói. Precisa lembrar como Josué lembrou
do que Deus já fez. Precisa arriscar confiar hoje, mesmo com incerteza. É um processo. Então, o que essa história do Josué e dos amalequitas nos diz, no fundo, juntando tudo, parece que a mensagem central é que as dificuldades inesperadas, as crises que nos abalam, os desafios que mostram nossas fraquezas, eles não são só obstáculos. Podem ser, na verdade, os momentos que Deus usa para moldar nosso caráter, para revelar uma força que a gente nem sabia que tinha e para nos alinhar com um propósito maior. É uma perspectiva diferente sobre as lutas. Aquele dia de batalha para o Josué não foi só um teste, foi o que lançou ele na liderança. A crise revelou o líder preparado que já estava ali. Talvez nossos momentos mais difíceis também tenham esse potencial transformador que a gente só vê depois. Não é uma ideia fácil de aceitar sempre, mas é instigante pensar que o maior crescimento pode vir justamente no meio da batalha, não na calmaria. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensando na jornada de cada um que está ouvindo, Sim. adaptando a pergunta do material. De que maneira as batalhas que a gente já enfrentou e superou lá atrás podem ser vistas de outra forma? Se a gente olhar não só para o sofrimento, mas com os olhos da fé, tentando ver onde Deus ajudou, o que a gente aprendeu, a força que a gente desenvolveu, como essa nova leitura pode nos dar força para hoje. Como a memória da ajuda de Deus ou da nossa própria capacidade de ter superado momentos ruins pode alimentar a coragem para os desafios de agora ou para os que ainda virão. E isso, em outras palavras, como o nosso histórico de fé e superação pode fortalecer nossa atitude diante do que é incerto, do que assusta, do amalequita de hoje que aparece no caminho. Fica aí a reflexão, como o passado bem entendido pode destravar a força no presente. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!